Olá, meninas e meninos! Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Silvio e se você gosta de linguística, é estudante ou não, se inscreva no canal, clique nas notificações, curta e compartilhe os vídeos. Comente também, para que eu saiba o que você está achando de toda essa conversa que nós estamos tendo sobre linguística. Nós estamos já há algum tempo falando sobre a teoria do signo linguístico em Saussure. Nós já falamos sobre o conceito de signo, o conceito de signo linguístico, os integrantes do signo linguístico, que são o significante e o significado, e agora estamos falando sobre os princípios do signo linguístico, que são a arbitrariedade e a linearidade. No vídeo anterior, eu deixei na descrição um link para que você pudesse ver no YouTube um outro vídeo, que é uma reportagem que foi veiculada pelo programa Domingo Espetacular a respeito de nomes próprios estranhos. Eles foram a uma cidade lá no Maranhão e foram atrás de pessoas que têm nomes um pouco diferentes. Se você não viu aquele vídeo, eu peço que você veja. Ele tem tudo a ver com o assunto sobre o qual nós estamos falando e ele é um vídeo divertido. Você vai rir um pouco e vai ter um referencial de até onde vai a curiosidade e a criatividade humana com aquele vídeo. Bom, ainda no vídeo anterior, eu falei com você a respeito da história do meu nome, e pedir para você pensar um pouco a respeito da história do seu nome e atrás da história do seu nome, escrever nos comentários para mim, contar para mim a história do seu nome, principalmente se for um nome diferente, um nome curioso, para que as pessoas que assistem, que têm acompanhado os vídeos, possam também saber a respeito da história. E perguntei para você qual será a relação que existe entre o nome e aquilo que o representa. Falei com você sobre o livro Crátilo, que é um diálogo entre filósofos, e em que num desses diálogos os filósofos já argumentavam, questionavam a respeito dessa relação, né? Será que existe uma relação, uma explicação para o nome e o objeto que está conectado a ele? E aí fica a pergunta, o que será que Saussure diria a respeito disso? Como que se explica essa relação, né? Eu falei para você que no caso dos nomes próprios, todas as pessoas que têm esse nome Silvio, que é o meu nome, para que houvesse uma meia explicação, essas pessoas teriam que todas ter as mesmas características, várias características iguais, para que houvesse uma justificativa mais ou menos lógica para poder conectar esse nome a essas pessoas com essas características e que seriam chamadas Silvio. Só que chega um momento que você não consegue explicar, justamente porque vai entrar no princípio da arbitrariedade. Eu já falei com você no vídeo anterior a respeito desse princípio, que não é nada mais nada menos do que não há motivo para a relação existente entre o significante e o significado. Você não consegue explicar. Talvez você consiga dar uns 2 ou 3 passos na explicação, mas vai chegar um momento em que você não vai mais conseguir explicar e aí volta à estaca zero, né? Por que existe essa relação entre o nome e o objeto, né? Então, o que Saussure poderia nos dizer? Que o significado, ele pode não mudar de um país para outro, mas o significante sim. Mas a gente não precisa ir para outro país, nós podemos ficar aqui no Brasil mesmo, que é um país de grandes proporções geográficas, que tem uma língua falada pela maioria, que é o português, porque existem outras línguas, por exemplo, as línguas indígenas, mas o português é a língua falada pela maioria da população. Então, por mais que seja a mesma língua, existem os chamados dialetos, que fazem parte da identidade de uma língua. Alguns países têm vários dialetos, por exemplo, a Índia, e isso constitui uma riqueza muito grande, uma riqueza linguística muito grande. É complicado para as pessoas que não são de lá, né? Porque, por exemplo, se eu for para a Índia falando inglês, eu consigo lidar com os habitantes, mas provavelmente eu vou encontrar algumas dificuldades, uma vez ou outra, por causa dos dialetos. Então, mesmo que seja a língua, nesse exemplo que eu estou dando para você, inglês, que é uma das línguas faladas na Índia, mas haverá os dialetos, eles podem complicar um pouco a vida de uma pessoa de fora. Aqui no Brasil acontece fenômeno semelhante, então eu vou dar um exemplo para você, assim, um exemplo bem simples, mas que é bastante contundente para você entender esse aspecto do que o Saussure disse. E o que o Saussure disse? O significado pode mudar, o significado pode não mudar, mas o significante sim. Então vamos pensar naquele tubérculo
que os índios trouxeram à tona, que nós utilizamos para comer cozida, para comer frita, ou para fazer farinha, ou outros derivados, que é a mandioca. Então, basicamente, existem 3 formas de você chamar mandioca aqui no Brasil. Mandioca, mas também pode ser macaxeira e também pode ser aipim. Macaxeira mais comum no Nordeste e aipim mais comum em alguns lugares da região Sul. Agora, qual que é a lógica aí? Você tem o mesmo significado. Então, se eu perguntar para você que sabe o que é mandioca, se eu disser para você assim, defina para mim mandioca, provavelmente você vai conseguir fazer algum tipo de definição. Se eu perguntar para uma pessoa do Nordeste o que é macaxeira, ela vai fazer a conceituação. E se eu perguntar para alguém da região Sul o que é aipim, ele vai conseguir fazer a definição. O que eu quero que você perceba? Que nós temos o mesmo significado. Lembre-se de que o significado, assim, de uma maneira bem resumida, é a resposta à pergunta: o que é isso? Então, o que é mandioca? O que é macaxeira? O que é aipim? O significado é o mesmo. O que muda é o significante. Lembre-se de que tanto significante quanto significado são impressões psíquicas. O tubérculo em si não é nem significante nem significado. O tubérculo em si é a mandioca, a macaxeira ou a aipim. O que é o signo linguístico? É essa associação entre significante e significado que você faz na sua mente e que é puramente psíquica. Só que para o significante se constituir, o significado precisa aparecer e vice-versa. Lembra da história da moeda? Então, se eu tenho uma moeda e se eu parto ela no meio, eu tenho 2 metades. Mas se eu conseguisse colocar a moeda em pé e partir ela em pé, eu não teria 2 moedas. Eu teria uma face e outra face, a cara e a coroa. Mas eu não tenho 2 moedas, porque elas só funcionam juntas. Assim é o signo linguístico. Ele só existe na associação, na junção, no casamento entre o significante e o significado. Agora, esse significante e esse significado são, então, impressões puramente psíquicas e que precisam estar juntos e um chama o outro. Quando eu falo para uma pessoa da região Sul que não conhece o termo mandioca e pergunto para ele o que é mandioca, ele não vai conseguir fazer associação significante e significado na cabeça. Logo, ele não vai conseguir dizer o que é. E se houver algumas coisas sobre uma mesa, algumas verduras, legumes sobre a mesa, e vamos supor que tenha 10, 3 ele não conhece. Um desses 3 é a mandioca. E aí eu falo para ele, dentre aqueles que estão lá, para ele trazer para mim a mandioca. Como ele não conhece 3, ele vai ficar em dúvida qual daqueles 3 que pode ser a mandioca. Ou lá no Nordeste, se eu pedir para a pessoa pegar o aipim, vai acontecer a mesma coisa. Isso por quê? Porque ele não consegue formar na mente a associação entre o significante e o significado. E de um modo bem reduzido, eu quero que você entenda que o significante tem a ver com essas impressões linguísticas, que podem ser fonético-fonológicas, mas podem ser também ortográficas dentro do campo da morfologia. E o significado seria a resposta à pergunta, o que é? Então, o que acontece? O significante varia, mas o significado não. Isso acontece também de língua para língua. Eu estou dando esse exemplo do Brasil para ficar mais nítido, mais visível para você. Mas isso vai acontecer também entre línguas. Então, se eu pego a palavra, e aí não estou desmembrando isso da noção de signo linguístico, tá? Estou falando da palavra. A palavra copo. E vou associar ela à lógica do signo linguístico. E aí vou então dizer essa palavra copo em vários idiomas, o significante vai variar. Então, se eu falar em português, em francês, espanhol, italiano, alemão, o significante vai variar, mas o significado vai ser o mesmo. Então, percebe que uma vez que essa relação significante-significado fica acoplada, a gente não consegue desacoplar mais. Porém, o significante sofre variações, embora o significado não sofra, mas eles têm que estar juntos. Porque se eu chego na Alemanha e peço para um alemão pegar um copo para mim, mesmo falando em alemão, eu digo só a palavra copo.
em português e ele não consegue fazer na cabeça dele associação significante, as impressões linguísticas e significado, a resposta pergunta o que é. Se ele não conseguir juntar isso dentro da mente dele, ele não vai conseguir trazer o objeto que eu pedi. Então, os dois estão conectados, um chama o outro. Não pode faltar nenhum dos dois. Lembra que eu falei para você que quando você não consegue entender alguma coisa, seja uma língua, ou, no caso, dialeto, ou um signo linguístico maior, porque signos linguísticos não são concretizados só em palavras, tá? Eu já falei sobre isso com você em vídeos anteriores. Um texto é um signo linguístico, um livro é um signo linguístico, um filme é um signo linguístico. E aí, quando você não consegue não consegue entender, não consegue captar muita mensagem, uma das prováveis causas por trás disso é que você não conseguiu juntar essas duas partes, o significante e o significado. Se eles não não se encontrarem, fica mais difícil para a gente conseguir entender. Uma outra coisa que eu acabei de dizer e quero reforçar para você agora é que uma vez estabelecida a relação significante-significado, ela fica fixa. Eu falei sobre isso com você lá atrás, dei um exemplo de nome de rua, dei um exemplo do meu primo, que eu contei para você. Se você já viu todos os vídeos da sequência de signo linguístico, você vai se lembrar disso. E os exemplos que eu dei são de nomes próprios, né? O nome da rua e o nome da pessoa, mas isso acontece também com os objetos, os seres inanimados, né? Então, por exemplo, eu tenho a lapiseira, e aí uma vez que a impressão, a organização linguística acopla ao significado, ao conceito, e aí remete à minha cabeça essa imagem, isso fica eternizado, digamos assim. Tanto é que se mudar um dia o nome, a gente vai ter muita dificuldade para conseguir absorver esse novo termo e passar isso para frente, né? E aí, isso tudo que eu estou dizendo com você está associado ainda ao conceito de arbitrariedade. Eu falei com você que o exemplo de arbitrariedade mais clássico que existe é o nosso nome, o seu nome, o meu nome. E por que é arbitrário? Não é porque nós não fomos consultados. Isso também poderia ser considerado arbitrariedade. A gente não escolhe os nomes, tanto é que algumas pessoas entram na justiça depois de adultas para mudar de nome porque o nome traz para elas algum tipo de constrangimento. Isso é permitido aqui no Brasil, mas claro que vai depender dos argumentos, das justificativas, precisa de testemunhas que vão atestar que aquele nome faz aquela pessoa passar por situações constrangedoras para que o juiz autorize. E aí, no caso do nome próprio, olha só como depois de grudado, como que fica uma coisa realmente quase impossível de separar, né? Você precisa recorrer à justiça e pode ser que o juiz não autorize essa mudança de nome, tanto que isso é uma coisa séria, digamos assim, né? Então, isso para você perceber que essa relação entre o nome e aquilo que ele representa é muito forte. E aí, no caso dos nossos nomes próprios, isso seria o maior exemplo de arbitrariedade, porque não existe nenhuma relação entre o nome Silvio e a minha pessoa propriamente dita, porque existem, sei lá, quantas pessoas com este nome. No mundo, eu não sei como que é a proporção de uso desse nome em outros países, mas vamos supor que exista 1000 pessoas com este nome. Cada uma tem uma característica diferente. Então, não é algo que esteja associado a um comportamento sempre igual e que faz com que o nome seja atribuído. Agora, mais uma vez, você pode se sentir meio confuso. Eu já falei sobre isso também com relação, por exemplo, à palavra cadeira, ao signo linguístico cadeira. Porque aí você vai dizer assim, então não é arbitrário. A arbitrariedade é a falta de motivo para a relação existente entre significante e significado. Aí você vai falar assim, bom, se todos os objetos que têm o nome cadeira apresentam as mesmas características, então não é arbitrário. Continua sendo arbitrário, porque a questão não é só associada a características. Eu estou dando esse exemplo das características vinculando a nome próprio, mas com relação aos objetos, por que é arbitrário? Por que cadeira chama cadeira? Poderia ter outro nome qualquer. Foi escolhido esse, é uma espécie de convenção, né? Foi escolhido esse nome e esse nome vai mudar de língua para língua, vai sofrer variação à medida que você for mudando de língua.
o nome vai sofrendo modificação, o que é um forte indício da arbitrariedade. Então, se não fosse arbitrário, nunca mudaria de nome. Ou, para ter menos arbitrariedade, talvez, mas como vai mudando, você percebe que continua o princípio da arbitrariedade. E aí vem um detalhe: o princípio da arbitrariedade não é contestado por ninguém, ele domina toda a linguística da língua. Agora, o Saussure, esperto, inteligente, perspicaz como era, percebeu, quando ele estava falando desse princípio do signo linguístico, que é a arbitrariedade, que poderia haver, ele próprio percebeu, que poderia haver algum tipo de contestação em relação a alguns signos linguísticos que então não seriam arbitrários, ou seriam menos arbitrários. E aí ele apresenta dois conceitos associados a esse princípio do signo linguístico, que é a arbitrariedade. Esses dois conceitos são a arbitrariedade relativa e a arbitrariedade absoluta. Eu vou falar sobre eles no próximo vídeo, tá? E aí, na sequência, a gente vai terminar essa conversa sobre signo linguístico e vai começar nas dicotomias. Então, a gente vai falar sobre língua e fala, sincronia e diacronia, sintagma e paradigma, ok? Então, eu peço para você, mais uma vez, que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado por você ter ficado aí e eu espero você no próximo. Até mais!